Olá, bem-vindos! E a sua família? Como está? A pergunta é para você mesmo, aí de casa. Esta é a chave para respostas que influenciam na segurança pública em qualquer lugar do mundo. E Nova Lima, informada e preparada, investe no cuidado para com o outro, pela diminuição do desnível social e pelo fortalecimento da educação, saúde, trabalho e principais políticas públicas no lar de cada um de vocês. No estúdio conosco, a psicóloga Michele Nunes, lotada na Subsecretaria de Direitos Humanos de Nova Lima, especialista em criminologia, direitos humanos e saúde mental, com pós-graduação nessas áreas. Michele Nunes atuou como articuladora da Frente Estadual pelo Desencarceramento em Minas Gerais e foi vice-presidente da Associação dos Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade. Criminologia, psicologia e sistema prisional. O tema é rico e vamos passear por ele para entendermos onde a família se encaixa nele. Venham conosco. Michele Nunes, satisfação em recebê-lo conosco aqui hoje, viu? A satisfação é toda minha. Pois é, e eu vou logo fazendo uma pergunta queima-roupa para Michele, viu? A pergunta é a seguinte: Michele, criminologia e psicologia, onde essas duas ciências se encontram para poder embasar o nosso sistema prisional, ou melhorá-lo, ou fundamentá-lo? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Sabemos que é uma pauta complexa, é um tema muito delicado, ao mesmo tempo que é importante e emergente para a nossa sociedade, por se tratar de pessoas em vulnerabilidade que vão se agravando ainda mais dentro do cárcere. Então, quando a gente fala em criminologia, e a gente sabe que os quatro objetos da criminologia é o crime, é o criminoso, é a própria vítima e o controle social, a gente pensa que teria alguns determinantes sobre esses objetos, e não tem, porque são objetos amplos, que se a gente for discutir aqui, vai dar vários programas. Como que ele se esbarra com a psicologia? Porque eles vão tratar de fenômenos sociais. A criminologia, ela é uma ciência autônoma, né? Ela não é presa com nenhuma outra ciência, e ela se baseia numa metodologia de observação empírica. Então, o que é o empirismo? É a gente verificar a realidade social, trazer fatos para poder estudar. Observação empírica. Nós vamos trocar essa palavra pela experiência da Michele. A Michele tem um currículo que ao longo do programa eu vou mostrar para vocês. Ela tem muita experiência nessa questão do social e da privação da liberdade. Então, Michele, você falou dos 4 pilares aí da criminologia. Quando a gente trata do pilar criminologia, pessoa que está presa, me dá um exemplo aí da psicologia atuando em cima dessa pessoa que está com a privação de liberdade no momento ocorrendo com ela. Bom, primeiro eu acho importante trazer que há aproximadamente 10 anos eu venho trabalhando com pessoas em vulnerabilidade social pela Secretaria de Desenvolvimento Social de Nova Lima. E o que a gente percebe? Ao atender esse público, a gente percebe que essas pessoas elas já trazem uma vulnerabilidade em si da vida, e quando ela vai para dentro do cárcere, essa vulnerabilidade ela é agravada. Então, dificultam-se ainda mais a potência humana. Então, não há como se trabalhar uma potência humana dentro do cárcere, considerando o local, considerando as condições, considerando o fato que o subjetivo daquele indivíduo está suspenso, porque ali ele não pode exercer a sua subjetividade. Ali ele passa a ser apenas um número. Onde a psicologia atua nesse quadro aí, Michele? A psicologia, ela fica um pouco limitada, porque quando
se chama o psicólogo para atuar dentro do sistema prisional, o que o magistrado, que a justiça criminal pensa é que a gente vai fazer um exame criminológico, que vai fazer um exame da saúde mental, que vai participar de comissões para punição, e aí a gente precisa de órgãos, instituições como conselhos federais, conselhos estaduais, para nos respaldar, porque dentro do sistema prisional, quando a gente vai com a psicologia, com a nossa ética, né, um dos primeiros pilares, um dos primeiros fundamentos que a gente se depara quando a gente entra na graduação é justamente os princípios fundamentais da ética da psicologia, é que a psicologia vai atuar de forma a respeitar, a atuar com a liberdade, a dignidade e da igualdade, da integridade do ser humano. Essa resposta dela me dá um gancho para fazer uma segunda pergunta, que é direitos humanos e sistema prisional. Michele, psicologia também permeia por esse caminho? Eu costumo falar que uma prisão humanizada é uma prisão sem humanos. Então, se a gente precisa falar de direitos humanos dentro de uma unidade prisional, significa que a gente precisa de tirar os humanos dali. Até aqui na Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais tem um setor que se chama de humanização. Se a gente precisa de um setor de humanização dentro de uma instituição, significa que ali não tem pessoas humanizadas. Então, falar de direitos humanos dentro do sistema prisional não é só tratar os direitos daqueles que vão para lá para serem privados de liberdade. É a gente falar dos direitos de quem está lá privado de liberdade para cumprir uma pena que ele foi responsabilizado, para tratar dos direitos humanos de quem trabalha lá e quem frequenta, tanto os profissionais, os advogados, juízes das varas de execução penal que frequentam o ambiente, quanto aos familiares que adentram. Então, a questão dos familiares muito me salta aos olhos. Direitos humanos no sistema prisional, como é que a gente garante os direitos humanos dentro do sistema prisional, Michele? É que você tinha me perguntado se é uma utopia direitos humanos. Se é uma utopia, né? Direitos humanos no sistema prisional é uma utopia ou ele de fato acontece e como deveria acontecer? Para mim, utopia hoje é a gente continuar vivendo da forma que a gente vivencia. É acreditar que, tirando pessoas da sociedade, vai conseguir ressocializar. Trazendo uma pessoa que cometeu um crime, um delito ou uma infração, né, e que ali no processo penal ele foi condenado, para dentro de uma unidade, para cumprir essa pena, para responsabilizá-lo por essa pena, que a pena na lei de execução penal é da privação de liberdade e da garantia de perda de perdas de outros direitos, né? Mas lá ele passa a vivenciar 24 horas de delitos e crimes contra ele. É contra a saúde dele, é a alimentação imprópria para consumo, é a vivência de torturas, de violações, de sua família que vai para dentro da unidade prisional. Porque na lei de execução penal fala que a pena não deve passar do condenado, mas na verdade, quando uma família chega para visitar, ela tem que passar por aquele constrangimento da revista vexatória, o seu alimento, às vezes, quando é permitido que leve um alimento, eles dispensam aquele alimento, desconsiderando todo o trabalho que a pessoa teve, a família teve de cozir, de trabalhar para comprar e garantir aquele alimento. Então, se não está conforme aquele plantão acredita, ele é dispensado. Então, uma série de outras violações, né? Uma medicalização em massa para controle dos corpos. Então, a gente vê várias violações. Então, quando a gente fala de utopia, para mim, utopia é acreditar que a prisão vai fazer uma prevenção à criminalidade. Quando a gente coloca ali pessoas, seres humanos, para vivenciar com outras pessoas, né? E o que Foucault chama de lançá-los no meio delinquente.
sem qualquer possibilidade de ressocialização, que é o que a lei preconiza. Na verdade, a lei preconiza a ressocialização, né? Ela Sim. gostaria que isso acontecesse, mas na atualidade, da forma como o cumprimento de pena ocorre, não vai acontecer, não vai ressocializar, é o que a Michelle está dizendo. Então, Michelle, a gente acaba entrando numa situação de xeque-mate, porque a pessoa comete um delito, existe a ampla defesa contraditória, ela pode ser condenada ou absolvida, ela é condenada, então ela precisa cumprir aquela pena que foi prescrita para ela. Como que se daria, levando-se em consideração os direitos humanos? Porque parece que então os direitos humanos não são respeitados, é isso, né? Eles não são respeitados no momento, no nosso sistema prisional atual, na forma como é cumprido, é isso? Até bem antes de chegar no sistema prisional, porque se for condenado e adentrar no sistema, ainda a gente entende que passou por todo o devido processo legal. Mas o que a gente tem de dados é que de mais de 40% de presos provisórios. Então, se a gente for consultar hoje o banco de dados do CNJ, que traz dados do DEPEN, a gente teria uma população carcerária cumprindo todos os mandados, mais de 1.200.000 pessoas presas. Então, o Brasil hoje, ele chegou no patamar de 3º lugar no ranking de pessoas aprisionadas, né? Enquanto os 2 primeiros, a China e Estados Unidos, eles estão desacelerando o encarceramento, o Brasil continua com um encarceramento acelerado. Né? Então, e se a gente for fazer um percurso aí de 30 anos, a gente vê um aumento de mais de 900% de encarceramento em massa. E aí um dado curioso que de mulheres, né, puxando só o encarceramento das mulheres, um salto aí de 600%. A gente não percebe essa lógica de quanto mais encarceramento, menos criminalidade ou mais segurança. A gente vê mais encarceramento e mais insegurança. Então nós estamos numa estrada perigosa. Eu vou convidar vocês para o intervalo. Você me dá licença, Michelle, para a gente poder ir para um intervalo. A gente volta em instantes. Não saiam daí, que nós vamos falar sobre esse caminho perigoso que nós estamos trilhando. Hoje a gente vai falar uma coisa muito séria. Reciclagem é de jogar as coisas de vidro no lixo, as coisas de plástico, os jornais. Eles podem transformar lixo em brinquedo, em carrinho, ou em boneca, ou em boneca de lata, ou de lixo na lixeira. Reciclagem para salvar o planeta. Apoio TV Banqueta. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110.000 habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratado. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. De volta, trazemos para vocês a apresentação da peça do acervo de memória do INESP,
Qual a peça, doutor Juarez? Doutora Vanessa, nós estamos trazendo aqui hoje uma peça do nosso acervo do Centro de Memórias do INESP que nos é assim muito cara. É um relatório de 1975, elaborado pelo professor Jason de Albergaria. O professor Jason foi diretor da Penitenciária Agrícola de Neves naquele período, e aqui ele faz um relatório das suas atividades dentro daquele estabelecimento prisional. É uma verdadeira obra-prima, né? Aqui nós sentimos a sensibilidade daquele homem que dirigiu uma das penitenciárias mais famosas de Minas Gerais. É muito interessante. E por causa do trabalho, da obra do professor Jason, ele dá nome como um dos patronos, um dos 25 patronos do INESP. O professor Jason, então, é esse membro. O professor Jason, além de ter sido procurador, além de ter sido escritor, aqui estão duas das obras por ele publicadas, e não são só duas, nós temos aqui, olha, Comentários à Lei de Execução Penal, nós temos Direito do Menor, nós temos Noções de Criminologia, das Penas e da Execução Penal, Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente, e Adoção Simples e Adoção Plena. O professor Jason também foi membro do Conselho Nacional de Política Criminal. Então é um homem com uma vasta atividade, um vasto conhecimento na área da criminologia, essa área que o INESP tanto se preocupa com ela. E além disso, o professor Jason Albergaria, ele é avô de uma das nossas juízas, aqui de Nova Lima, né? E o professor Jason, ele dá nome a uma das ruas de Nova Lima, aquela rua que fica em frente à APAC. Era uma pequena rua, uma rua de não mais de 500 metros, mas que no futuro já está projetada, e parece-me que essa é o nome provisório da avenida, será a maior avenida de Nova Lima. Ela começa na APAC e vai até o Jardim Canadá. Então veja a importância do professor Jason para Minas Gerais e a importância do professor Jason aqui para Nova Lima, para o INESP e também para a APAC. Obrigada, doutor Juarez. O INESP tem peculiaridades relativas ao cumprimento de pena em nossa cidade que gostamos muito de apresentar por aqui. Bom, voltando à nossa entrevistada, vocês percebem o seguinte, que encarcerar não é o caminho, né? Então, eu pergunto a ela o seguinte, a senhora falou, vou te chamar de você, Michele, você falou no último bloco sobre o boom do encarceramento, principalmente em relação às mulheres. Me faça um recorte de um período em que aumentou 750% o número de encarceramento das mulheres no Brasil. 650%, eu errei aqui, não são 750 não, são 650%. Sim, num recorte de 30 anos, nós tivemos algumas leis, né, principalmente a lei das drogas. Isso é responsável por grande parte do encarceramento em geral, tanto de mulheres quanto de homens. E há um investimento enorme, né? Saiu até uma matéria da professora Julita Lengruber de mais de 40 bilhões investido nessa guerra às drogas. E aí a gente percebe que a segurança pública ela é falaciosamente vendida como uma forma milagrosa para combate à guerra às drogas, para combate à criminalidade, escondendo aí uma economia bilionária por trás, né? Então a gente tem uma indústria do medo fabricada para esconder essa economia bilionária que é investida no sistema prisional. E aí a gente pode trazer a indústria
de armas, a indústria de uniformes, a indústria de alimentação, porque hoje a maioria das unidades prisionais tem alimentações terceirizadas, as unidades penitenciárias privadas, as famosas PPPs, né, que uma pessoa presa, privada de liberdade, num sistema comum, está em média de uns R$4.200, né? Eu olhei... por mês, né? Por mês, por pessoa privada por de mês. liberdade. Num sistema comum, e a gente sabe que numa unidade, uma PPP, esse valor ele fica exorbitantemente bem maior. Então é caro, muito caro a segurança pública. Esse valor que é destinado à segurança pública, conversando com a Michele há dias atrás, ela me deu assim, uma saída em relação a isso. Qual que é a saída? Esse valor investido na segurança pública, ele deveria ser investido onde? Na concepção da criminologia, dos direitos humanos, da psicologia hoje em dia, Michele. É importante essa pergunta, porque a gente que estuda, né, que sabe que dentro do sistema prisional não há como fazer ressocialização, não há como garantir os direitos humanos, a gente percebe, né, e outros estudos, ciências da criminologia também vêm ao encontro deste pensamento. A gente percebe que se todo esse investimento na segurança pública, no sistema prisional, assim como, só fazendo um parêntese, no Fundo Nacional Penitenciário, no FUNPEN, que tem bilhões parados, né, e que o Ministério da Justiça determinou que 70% fosse investido em atividade de ressocialização, e aí a gente pega dados de 2018, que nem 5% foi investido de fato, e que as únicas porcentagens que foi gasta foi em armas letais, a gente percebe a quem vem de encontro esse investimento. Então, se todo esse investimento de unidades prisionais privadas, de valor que é pago por pessoa privada de liberdade, de armamento, de alimentação, de segurança, fosse investido naquelas políticas de base, que são políticas de educação, políticas de saúde, políticas de desenvolvimento social, cultura, esporte, lazer, né? A política pública que chegaria primeiro dentro de uma periferia não seria a segurança pública. Essa é uma pergunta que eu ia fazer para ela. Vou fazer no terceiro bloco. Vocês vão saber qual a política pública que chega na classe menos abastada, digamos assim. A única que chega, nem a primeira que chega, não, a única que chega. Nos aguardem, no próximo bloco falaremos sobre isso. Hoje a gente vai falar uma coisa muito séria. Reciclagem é de jogar as coisas de vidro no lixo, as coisas de plástico, os jornais. Eles podem transformar lixo em brinquedo, em carrinho, ou em boneca, ou em boneca de lata, lugar de lixo na lixeira. Reciclagem para salvar o planeta. Apoio TV Banqueta. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta.
A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Estamos de volta. O tema é árido. O encarceramento, ele deveria trazer a ressocialização. Nós já vimos aqui ao longo desses anos todos que há locais onde essa ressocialização acontece, como as APACs, por exemplo, né? A prisão sem muros. Há presídios que poderiam funcionar melhor. Aqui em Nova Lima nós temos um presídio que não funciona. A senhora conhece o presídio aqui, Michele? Você conhece o presídio? Sim. Então, você teria alguma observação para fazer aos olhos dos direitos humanos quanto ao presídio aqui em Nova Lima? A unidade prisional de Nova Lima, ela está interditada há muitos anos, pelas condições precárias, né, pela condição de estrutura dela, a unidade não foi feita para receber pessoas, né? Na verdade, foi aproveitada, era uma rodoviária. Sempre há uma população maior do que a capacidade. Só que como a gente tem muitas referências maiores, né, de capacidade, hoje a unidade prisional de Nova Lima não é considerada com superlotação por conta de que há outras referências bem maiores. Mas a capacidade dela já chegou a mais que o dobro, né? A lotação dela, porque a capacidade é menor. Hoje é uma unidade que está sem psicólogo da Secretaria de Justiça, né, do DEPEN. Então, somente o psicólogo do PNASP, que é o Programa da Saúde do município, que o oferta, que aí o profissional, tanto da psicologia, da enfermagem, do serviço social, vão até a unidade em dias, né, agendados. E a gente não tem muita abertura para fazer as atividades lá, né? Que é um outro ponto que eu gostaria de trazer, que são experiências de movimentos, lideranças, de organizações que conseguem trazer um pouco desse olhar externo para dentro da unidade prisional. Nesse olhar externo, a gente conta com o apoio à família, né, Michele? Vocês conseguem apoiar mais a família até do que a pessoa que está em privação de liberdade? E como que isso acontece? Sim, a pessoa privada de liberdade, quando está numa unidade prisional comum, é muito dificultoso esse contato. Então, quando é uma APAC, por exemplo, a gente tem mais abertura dos gestores da unidade da APAC. Então, a gente consegue levar mais trabalhos externos, né? Mais oportunidades, mais possibilidades. Na unidade prisional comum, não. E a família, eu costumo falar que a família é o único fator de ressocialização para uma pessoa privada de liberdade. E como que a gente amplia esse fator de ressocialização que é a família, a participação da família? Por isso que eu perguntei para vocês no princípio do programa, como anda a família de vocês? Alguns podem ter assustado, pode ter sido uma pergunta invasiva, mas é uma coisa que a gente precisa avaliar em casa, porque é no dia a dia, dentro de casa, na nossa comunidade, é que a gente vai ter a visão do mundo que a gente vive hoje, né? E aí eu te pergunto, Michele, as pessoas menos protegidas, digamos assim, as que moram em periferias, que são desempregadas, qual a política pública que chega para essas pessoas em situação de vulnerabilidade? A única política pública que chega com força numa unidade, numa periferia, numa comunidade, as pessoas pobres, né? Majoritariamente pretas e pardas, é a política pública de segurança. Então, ela chega com força. Por isso que a gente tem uma característica de seletividade penal muito grande
no contexto carcerário brasileiro. Então, no aprisionamento feminino, nós temos 65% das mulheres presas são pretas, né? E aí a gente já teve algumas ciências anteriores que tentaram determinar, umas ciências deterministas, tentaram colocar um fator biológico na criminalidade. Sim. E a gente vem esclarecer, e as ciências, elas avançaram bastante, que não tem nada de determinismo, ou seja, não é porque o sistema carcerário é majoritariamente de pessoas pretas, pobres e periféricas que existe esse estigma do criminoso. Então a gente precisa tomar este cuidado e tentar se perguntar para que veio a prisão, para encarcerar quem, né? Será que o rico não comete crime? Ou a justiça penal, a justiça criminal, o direito penal não chega a essa classe? Porque ou o sistema prisional, ele funciona para o que veio, para marginalizar, para controlar, para docilizar os corpos pobres, pretos e periféricos. Essa é uma visão da criminologia, de uma criminologista falando, de uma pessoa especialista em direitos humanos, que faz um retrato da nossa sociedade, uma sociedade com uma equiparação quase que zero de social, né? Há uma discrepância social muito grande aí, e não adianta a gente colocar uma lente para não enxergar, porque ela está batendo a nossa porta, né? Então, eu perguntei para Michele, e vou perguntar de novo, que é o seguinte: a lei de execução penal, né? Porque se precisa cumprir uma pena, se a pena até o presente momento é o encarceramento, tem vários outros tipos de pena, mas eu falo assim, as pessoas condenadas, dependendo da tipificação do crime, elas vão ser retiradas da sociedade, né? Então, quando elas são retiradas da sociedade, elas vão para um encarceramento que lá dentro a coisa não funciona para poder ressocializar, ou a lei de execução penal não é bem executada. Porque eu tenho para mim, como advogado, o seguinte, que a lei de execução penal executada da forma como ela veio, como ela é prevista, os direitos humanos seriam preservados completamente. Sim, se a lei de execução penal fala que o encarceramento ele deveria ser excepcional, então a gente já reduziria uma massa carcerária grande aí, né? Acontece que a gente tem uma população super, umas unidades prisionais super lotadas, justamente por conta dessa população, dessa interpretação que não se dá como deveria ter se dado. Sim. Uma exceção à regra. Ser preso seria uma exceção. E nós temos várias formas de responsabilização. E nós temos vários estudos, várias ciências que trazem isso ao nosso encontro, ao que a gente defende, que se fomentassem as práticas restaurativas, se fomentassem as mediações de conflitos, se a gente trabalhasse desde uma educação primária, uma comunicação não violenta, trabalhar prevenção sempre é uma política pública mais barata. Então é mudança de paradigma, nós estamos dizendo de cultura, nós estamos falando de melhorar a nossa cultura, de levar para a classe vulnerável outras políticas públicas que não fossem apenas a segurança pública, que chegasse até eles a educação, o lazer, né, a saúde. E quando nós tratarmos dessa raiz, eu acredito que a gente vai conseguir entender melhor, talvez, o que a Michele está dizendo, porque tem um problema cultural das pessoas entenderem que direitos humanos é para passar a mão na cabeça das pessoas, igual teve um momento que você falou aqui na entrevista, que o que se serve não é bem servido dentro do presídio, né? Mas, gente, as pessoas que estão ali, elas continuam sendo pessoas dignas dos demais direitos que não são aqueles que as deixem ir ou vir, que é o direito de sair de um lugar para o outro. Elas estão encarceradas por isso. Elas não podem, estão encarceradas porque
estão cumprindo uma pena e não podem se movimentar, elas estão presas. Mas elas continuam com os mesmos direitos que a Constituição garante a todos nós. E é por isso que os direitos humanos é tão importante e, na verdade, ele não deveria ser interpretado da forma como a gente sempre ouve, a gente que lida com direitos humanos, a gente sabe que ele é visto de uma forma mistificada. A senhora poderia desmistificar a forma como os direitos humanos é visto no nosso país hoje? Sim, a gente exige o cumprimento da lei. Então, se houvesse o cumprimento da lei, e a lei de execução penal é uma lei de 84, bem antes da Constituição Federal, já tem algumas garantias, que se houvesse aquelas garantias ali, não haveria tantos problemas como a gente se depara hoje. Ela é de 84, mas ela não precisa ser modificada, ela precisa ser cumprida, né? Primeiramente, deve ser cumprida, né? Os legisladores, os magistrados, porque eu costumo falar que o problema de segurança pública, ele é dos 3 poderes, tanto do legislativo, que cria os crimes, né? Quem fala que a partir daquele momento qual crime vai ser considerado, qual comportamento vai ser considerado crime, são os legisladores, né? Crime sempre existiu na nossa sociedade, na história do ser humano, né? Agora, quais crimes serão considerados dignos de pena ou de uma medida alternativa penal ou uma medida cautelar, são os próprios legisladores. E, ao mesmo tempo, a interpretação do magistrado, né? Então, existem outras formas de responsabilização. A gente não quer passar a mão na cabeça de ninguém. O que a gente quer é o cumprimento da lei. E o que a Michele falou me fez lembrar do seguinte: segurança pública não é questão só de polícia, não. Segurança pública é uma questão social abrangente, né? Que envolve a sociedade, que envolve nós todos, que envolve a nossa casa, que envolve aquelas pessoas que, principalmente as que estão na linha de frente, que estão cumprindo pena privativa de liberdade, de ter a família mais próxima, de ter um acolhimento do próprio Estado, um acolhimento psicológico. Ela falou que algumas vezes que tem dificuldade de entrar no sistema prisional em determinados lugares, aqui em Nova Lima, por exemplo. Então, são coisas que precisam ser revistas do ponto de vista do paradigma social, não é isso, Michele? Sim. E aí a gente conta com os movimentos, né? Com as isso que eu ia organizações. te perguntar, a participação do cidadão, como é que seria, né? Com quais armas a gente pode contar nesse momento? Armas não de fogo, não letais. De preferência. A participação cidadã, ela deve partir de todos os lados, né? Desde órgãos públicos, desde instituições do terceiro setor, desde o cidadão comum. Eu costumo falar na gestão do conhecimento. Se nós tivéssemos faculdades dispostas a trabalhar o sistema, a trabalhar com estudos e pesquisas e até mesmo o atendimento desse público, né? Com maior assertividade, com menos estigma, com menos preconceito, nós teríamos bons estudantes saindo também das universidades. Bom, eu posso falar por Nova Lima. O Instituto Nova Limense de Estudos do Sistema Penitenciário, que tem esse programa que vocês acompanham, esse programa de TV, ele faz esse acompanhamento, Michele, sabe? Tem um grupo de alunos, que é inclusive da Milton Campos, que acompanha as pessoas que estão cumprindo a lei de execução penal aqui no nosso município, e talvez em Belo Horizonte também, sabe? Mas a gente faz um trabalho diferenciado aqui em Nova Lima, tentando levar para vocês a questão do sistema prisional, que pode parecer um assunto muito delimitado, mas não é um assunto nosso. A gente lida com a segurança pública todos os dias, né? O tempo todo. Michele, eu vou te perguntar, é a última pergunta, mas a Michele vai voltar várias vezes aqui para nos visitar. Você é muito bem-vinda, Michele. Direitos humanos é um assunto muito delicado e importante. Nós precisamos saber que direitos humanos nada mais é do que respeito. Como todo direito, o direito é uno, o direito penal, civil, trabalhista, todo direito ele é uno, ele se baseia em coexistência e respeito. Então eu queria te perguntar, Michele, você tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para o pessoal de casa,
para que a gente possa refletir um pouco mais sobre mudança de paradigma, sobre família, sobre cumprimento de pena, sobre o que você quiser falar aqui hoje, porque o espaço é seu. Eu convido a todos a participarem, né, dos nossos diálogos no LabTrab, que é um laboratório de trabalho e cárcere na UFMG. Convido também a conhecer o grupo de amigos e familiares de pessoas em privação de liberdade, porque a partir do momento que você tem conhecimento, tem proximidade do assunto, você passa a respeitar, né? Convido também a conhecer o Instituto DH, que é um Instituto de Direitos Humanos que tem em Belo Horizonte. Então nós temos vários movimentos, várias instituições, a Agenda Nacional pelo Desencarceramento, e nós temos em Minas Gerais uma Frente Estadual pelo Desencarceramento que luta pelos direitos das pessoas, e aí não é o direito das pessoas somente presas, é das pessoas que estão presas, das pessoas que estão trabalhando, das pessoas que estão visitando, dos profissionais que frequentam aquele local e de uma sociedade por um todo, né? Porque quando a gente garante que aquelas pessoas tenham o mínimo de dignidade, de atenção, a gente está garantindo também que quando eles saírem, porque no Brasil nós não temos pena perpétua, não temos pena de morte, então um dia eles vão sair, que eles saiam de uma forma melhor. Então, o vínculo familiar, fortalecimento dos vínculos sociais comunitários, a gente acredita que com essa ajuda das lideranças, dos movimentos sociais, ele é possível. E também com o investimento na política ideal. Investir em segurança pública é necessário, mas investir em educação é primordial. Investir em saúde é primordial, em lazer é primordial. Então, o nosso convite é para que vocês conheçam os locais que estão fazendo esse tipo de discussão, que é o INESP, que é o instituto que ela citou na UFMG, né? Como é que chama? O Laboratório de Trabalho e Cárcere. Laboratório de Trabalho e Cárcere. Para encerrar o programa, eu esqueci de uma pergunta, porque a Michele fez parte de um programa para os encarcerados. Que programa foi esse, Michele? Ele existe ainda? Da Central de qual? Da Central de Alternativas Penais ou da pesquisa? Da pesquisa. Nós tivemos pela UFMG também uma pesquisa encomendada pelo próprio DEPEN para fazer um levantamento de quais eram os impactos psicossociais do cárcere na vida de familiares, do egresso e de pessoas privadas de liberdade. Nós temos a resposta desse estudo? Esse estudo está em andamento e tem muita informação bacana, muitos dados foram levantados, porque foi uma pesquisa que aconteceu no estado de Minas Gerais, então nós viajamos para o interior para poder visitar algumas unidades prisionais que foram sorteadas, e a gente também, nessa pesquisa, visitou alguns contextos de alguns equipamentos de proteção da proteção básica, da assistência social, né? Michele, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de vir aqui hoje. Eu sei que é um desafio, porque são muitos assuntos, o assunto é árido, né? As interpretações podem ser as mais diversas possíveis, mas o que queremos aqui é trazer para você e para o pessoal de casa, e trouxemos, a informação limpa, da fonte, de quem de fato se importa com o sistema prisional em Minas Gerais. Obrigada, Michele. Eu que agradeço, e agradecer também à Defensoria Pública, que faz um trabalho excelente, né, que corre atrás dos direitos das pessoas privadas de liberdade, mesmo com essa massa carcerária enorme. A Defensoria Pública, ela consegue fazer boas entregas, bons trabalhos. Olha, eu não sabia que ela ia falar da Defensoria Pública, então vai precisar realmente voltar aqui para poder falar para a gente. Nós vamos convidar o Defensor Público de Nova Lima, que já esteve aqui, para nos contar o trabalho muito bonito, porque eu conheço apenas de observar o trabalho social que é feito na Defensoria Pública de Nova Lima. Realmente muito bonito. Muito obrigada, pessoal de casa. Até o próximo programa.